Hoje nós vamos falar sobre as leituras do último mês. Oi gente, aqui é a Gláucia e o vídeo de hoje é para conversar com vocês sobre as leituras que eu fiz durante o mês de dezembro e também para mostrar para vocês o que eu pretendo ler durante o mês de janeiro. Eu sei que já estamos aí na segunda quinzena de janeiro, esse vídeo tá atrasado e algumas leituras que eu comecei nesse mês já foram mostradas lá na Twitch, então quem me acompanha por lá já está por dentro. Se você ainda não me acompanha por lá, o link vai estar aqui embaixo na caixinha de descrição. Eu tô lá de segunda a quinta-feira a partir das 20h30 e também aos finais de semana em horários que eu combino previamente com vocês através da própria plataforma e também do Discord. Antes de começar a mostrar esses livros, eu vou deixar aqui um beijo para todos os membros lá do Clube Mais Que Livros, que é o meu clube que fica lá no Catarse. Se você ainda não conhece esse projeto, vai estar tudo explicadinho aqui embaixo também, então vão lá dar uma conferida. Denis, sai. O que você quer? Você vai me deixar gravar? Fala, oi pessoal, eu não tô deixando minha mãe gravar, eu tô mexendo no tripé toda hora. Eu quero carinho, eu quero atenção. Não é isso? Você deixa a mamãe gravar agora, por favor? Um beijo pra você ficar calminho. Prontinho. Voltando aqui. Vamos lá então falar do primeiro livro que eu li no mês de dezembro. Na verdade eu não sei a ordem, não lembro mais, gente, mas o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é A Heroína da Alvorada, que é o terceiro volume da Rebelde do Deserto. Eu tinha muita curiosidade de conhecer essa trilogia, eu consegui ler ela toda no último ano. Fiquei feliz que consegui fazer isso, mas eu confesso pra vocês que eu esperava que eu iria me encantar por esse universo. Eu gostei da protagonista, achei ela uma protagonista forte, sabe, sofrida. Ela consegue lutar pelos ideais dela, que ela consegue ser leal às pessoas que ela ama, a quem ela é, inclusive. E a história tem muito movimento, né, muitos embates políticos aqui. Mas eu achei que a autora dá uma enrolada em alguns assuntos, inclusive algumas situações que eu acho que poderiam não existir, que deixariam a história mais fluida, e algumas coisas acabaram me incomodando, obviamente, como vocês podem perceber. Mas esse terceiro volume, embora ele tenha começado muito devagar, muito lentamente, eu fiquei pensando até que não era o momento para eu estar lendo esse livro, ele começou a ganhar força depois da metade. E aí chorei, né? Porque acontece algumas coisas aqui que partiram meu coração, me emocionaram. E no fim, gostei da trilogia como um todo, não virou uma favorita, mas ele terminou aí pra mim como um 4,5. Então, A Heroína da Alvorada foi uma trilogia ok, eu gostei, indico pra vocês. A Lua no Terreiro, da autora Maria Dolores, lançado pela editora Penalux. E foi um livro nacional que eu tive a oportunidade de conhecer no último mês. Ele vai falar sobre a pandemia, né? Sobre aquele início da pandemia, onde tudo era incerteza, onde a gente não sabia o que estava acontecendo de fato, quanto tempo isso ia durar. E aqui nós vamos conhecer a Beatriz, que é uma mulher aí já de 40 e poucos anos. Ela é uma executiva de sucesso, é mãe de 2 filhos e é recém-divorciada. E a Beatriz vai estar aí no meio dessa confusão, né? Desse momento desesperador que foi o início da pandemia, onde a gente não sabia qual seria o desenrolar disso tudo, né? A dimensão do que essa pandemia seria pra gente. E ela vai entrar em desespero, obviamente, né? Ela vai ter medo aí desse vírus chegar na família dela. E por isso ela vai tomar uma decisão bem difícil. Ela vai decidir sair do emprego, né? Pedir demissão do trabalho que ela faz, né? Que ela gosta tanto. E sair da cidade grande com os 2 filhos e ir morar no interior em busca de estar em segurança, né? Em estar longe de qualquer tipo de aglomeração e daquela confusão que é viver na cidade grande. E é chegando nesse lugar tão pacato, tão distante de tudo e de todos, que a Beatriz vai começar a olhar para si, a se enxergar como mãe, a enxergar a possibilidade que ela tinha de ter salvado o casamento dela e que ela não fez, justamente porque ela é uma workaholic, ela estava tão envolvida ali com a empresa, com o trabalho dela, e ela acabou deixando de lado tanto o marido quanto os filhos. E é nesse lugar que ela vai descobrir também novos talentos e novos gostos que talvez ela jamais fosse descobrir se ela não saísse da rotina, né, do automático que ela vivia ali por conta do emprego. E é lá também que ela vai conhecer 2 anciões adoráveis que logo vão se tornar amigos, e esses anciões guardam um segredo muito importante.
Eu gostei muito de conhecer essa história, gostei da escrita da autora, de como ela conseguiu desenvolver bem essa trama e, ao mesmo tempo, ser sensível ao mostrar toda a angústia que foi viver esse momento inicial aí de pandemia, todas as incertezas dessa mãe, o medo que ela tinha por ela, pelos filhos dela, pela família dela em si. E é bom também acompanhar como essa mudança de rotina dela, como ela vai se redescobrindo, como ela vai se abrindo, sabe, para novas possibilidades. Então esse é um livro que vai tocar muito no tema maternidade, isolamento, solidão, redescoberta pessoal, mas também vai falar muito sobre amor, sobre amizade. É um livro que eu recomendo muito para vocês, ele está disponível lá no Kindle Unlimited também, então se você tem assinatura, eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar, já aproveitar e conferir essa leitura. E não esqueça de voltar aqui para me contar o que vocês acharam. Com Amor, Anthony, da Lisa Genova, foi meu primeiro contato com a escrita dessa autora, que aconteceu lá em dezembro. Eu fiquei muito feliz de conhecer essa história, de conhecer essa escrita, porque eu fui surpreendida positivamente, assim, de uma forma que eu nem imaginava. Aqui nós vamos conhecer o Anthony, né, que dá título ao livro. Ele é um garoto autista, mas eu imaginei que essa história seria de uma forma e ela foi completamente diferente, o que não é ruim, pelo contrário, eu fiquei muito surpresa. A obra começa de uma forma que deixa a gente assim meio encucado, para ser sincera. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo, por que está sendo daquela forma, para onde essa história vai se desenrolar. Mas quando tudo começa a fazer sentido, porque a autora vai entregando aos pouquinhos ali pontos para a gente compreender mais desse personagem, compreender mais do que ela quer passar, né, da mensagem que ela quer transmitir através desse livro, tudo começa a fluir melhor. Eu gostei muito da forma como ela trouxe o início dessa história, porque isso me deixou curiosa para saber quem era o Anthony, né? Qual era o propósito dele nesse livro. E, gente, a autora consegue aqui trazer tantos outros assuntos além do autismo, né? Ela fala do autismo de uma forma diferente, a gente consegue entender muito bem como é a cabeça dessa criança, né? Quais são os sentimentos e os pensamentos e os anseios dele, mas ao mesmo tempo ela vai tratando aqui sobre casamento, né? Sobre traição, sobre maternidade, como é doloroso para uma mãe não conseguir compreender o que seu filho quer, como é doloroso não conseguir ajudar seu filho. Então foi um livro que me deixou assim com o coração na mão em muitos momentos. Eu torci muito aqui por esses personagens e eu chorei horrores com esse final. Então foi um livro que foi favoritado, eu amei essa história, achei que é um livro que traz um assunto muito importante de uma forma muito sensível, com muito respeito. Então, para quem quer ler um livro que traga aí o tema autismo, com Amor, Anthony, com certeza é o livro ideal. Já tô doida para ler outros livros dessa autora, então Lisa Genova aí entrou. Vai pro hall de futuras possíveis autoras queridinhas da minha lista. Em dezembro eu li também Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins, que é uma autora que eu sou muito fã, embora nem todos os livros dela sejam queridinhos. Mas eu tava louca pra conhecer esse conto, gente. E é um conto pra gente ler de uma vez só. E ele é maravilhoso, muito bem escrito e surpreendente. Nessa história a gente vai conhecer a Carrie. Ela é casada e ela vai encontrar algumas evidências que vão mostrar que ela está sendo traída pelo marido. E ao encontrar essas evidências, a Carrie vai encontrar o endereço dessa amante. E, obviamente, o endereço do marido da amante, né? Então ela vai decidir escrever para esse marido, que é o David, e quem sabe eles possam encontrar uma maneira de reverter essa situação, de dar um fim nesse caso e de cada um permanecer ali como se nada tivesse acontecido em seus casamentos. Apesar de ter pouco mais de 100 páginas, esse é um conto que deixa o leitor completamente fisgado pela história. A gente quer saber qual vai ser o desfecho e ao mesmo tempo a gente torce pelos dois, né? Pela Carrie e pelo David. Mas é muito mais interessante acompanhar a troca de cartas entre eles, como eles se apoiam aí nesse momento difícil, como eles despejam aí nessas cartas toda a mágoa, todo o rancor, toda a tristeza que eles sentem. Esse é um conto que vai falar sobre decepções, sobre segredos, mas também vai falar sobre perdão, sobre recomeços e sobre libertação. Susan Não Quer Saber do Amor foi outra surpresa que eu tive no mês de dezembro. Eu vi muita gente falando que não gostou desse livro, que não gostou da protagonista, gente, e eu amei. Essa foi uma leitura coletiva lá do meu clube, do Clube Mais Que Livros. Os membros votaram, né, no livro do mês e esse foi o vencedor. E fiquei muito grata, né, desse livro ter ganhado, porque foi uma história que me surpreendeu positivamente.
Nós vamos conhecer aqui a Susan, que é uma mulher que já tem mais de 40 anos, eu acho que ela tem 45 anos, e ela recebe a notícia que a mãe dela morreu, deixou toda a herança pro irmão dela, deixou a casa, né, pro irmão dela, e no meio disso tudo, ela descobre que ela tá grávida, que é algo que ela nunca planejou para a vida dela. A Susan tem uma vida meticulosamente planejada, ela não quer relacionamentos com ninguém e muito menos ela gostaria de ser mãe nesse momento da vida. Então ela vê a vida dela de pernas para o ar. Ela não entende porque a mãe dela deixou tudo pro irmão e isso magoa ela de uma forma assim muito profunda. Embora a personagem tente mostrar que ela é casca grossa, que ela não tem muitos sentimentos, a gente vai entendendo todas as dores e todos os traumas dela desde a infância, né? Traumas esses que transformaram ela na mulher que ela é hoje, uma mulher que não tem meias palavras, uma mulher que é dura às vezes, mas uma mulher que tem coração sim. A Suzy é uma personagem bem peculiar, muito diferente do que a gente está acostumado a encontrar na literatura, que eu acho que causou estranhamento para muitos leitores, mas eu gostei muito dela, achei ela muito verdadeira, gosto do diferente, gosto de alguns pensamentos que ela tem, óbvio que não todos, porque a Susan é inflexível, principalmente quando o assunto é amor, mas a gente entende os motivos dela no decorrer dessa história. Eu me surpreendi muito com essa obra, gostei bastante do assunto que a autora traz aqui, que é em relação à infância, em como algumas atitudes dos nossos pais podem nos marcar profundamente, às vezes de maneira irreversível, como isso pode causar um afastamento entre irmãos, entre pais e filhos, e é justamente o que a gente vê aqui com a Susan, e não tem como, gente, não se compadecer dos traumas e das dores dela, e a gente entende porque ela tem essa personalidade tão diferente, tão forte. É um livro que vai falar também sobre maternidade, que é um tema que eu gosto muito, né? Que é um tema que ficou muito bonito colocado aqui. E é um livro que vai falar também sobre como até mesmo os corações mais frios podem amar. Para fechar meus lidos de dezembro, Gente Ansiosa, do Frederick Backman, também foi meu primeiro contato com a escrita desse autor, e eu amei essa história, gente, comecei muito bem, porque esse livro me cativou de uma forma profunda. Aqui nós vamos conhecer 8 personagens que estão visitando um apartamento bem nas vésperas de Ano Novo. E a gente fica perguntando por que eles estão ali justamente na véspera de Ano Novo, gente? Essa galera não tem família, não tem ceia para fazer? E aí, enquanto eles estão nessa visita, né, já que eles são potenciais compradores, eles são abordados por um assaltante de banco que está ali fugindo da polícia, encontra a porta do apartamento aberto e decide fazer essa galera de refém. E é nesse cenário onde eles são feitos de reféns, de negociação com a polícia, e depois deles prestando depoimento, que essa história se desenrola. E a gente vai conhecendo cada um deles, todos os seus anseios, todos os seus traumas e o motivo, né, deles estarem reunidos ali justamente naquela data. O autor fala o tempo inteiro na história que esse é um livro de gente ansiosa, de gente idiota, inclusive, mas na verdade esse é um livro de pessoas com traumas, de pessoas com medo, de pessoas que estão ali tentando dar o seu melhor, mesmo quando elas não se sentem seguras. Então foi uma obra que me cativou bastante, é um livro que vai falar principalmente sobre família, sobre maternidade, então eu fiquei bem emocionada enquanto li essa história, gente, e favoritei demais essa obra, porque aqueceu meu coração, me emocionou e virou uma das queridas da vida. Vamos agora começar a falar da TBA de janeiro. Vou mostrar aqui para vocês alguns livros que eu estou lendo ou já li, mas que estão na lista para leitura desse mês. E o primeiro livro é A Senhora de Winterfell Hall, da Anne Brontë. Eu já tinha lido um outro livro dessa autora, que é o Agnes Grey, e ele tinha sido bem diferente do que eu imaginava, não superou minhas expectativas. Então fiquei bem apreensiva, confesso, quando decidi fazer leitura coletiva desse livro. Mas, gente, ele foi muito diferente do que eu imaginei. Eu contei um pouquinho sobre ele lá na Twitch, fiz aqui várias marcações. É um livro que vai falar sobre casamento, né? Sobre relacionamento abusivo pra época. E a Anne foi bem audaciosa, né? Ao lançar essa obra, ela foi bem criticada. Mas eu vou conversar mais com vocês sobre esse livro em breve. Mas já adianto que valeu muito a pena insistir em ler mais dessa autora. Queria inclusive que tivesse mais livros dela lançado. Infelizmente não temos, mas na minha TBA começamos com
A Senhora de Winterfell Hall. O próximo livro da minha TBA é o Rouxinol, da Christine Hanna. Eu já queria ler esse livro da autora faz bastante tempo, porque apesar de já ter lido uma outra obra dela, sempre disseram pra mim que esse aqui era o melhor. Então eu estava muito curiosa. Foi leitura coletiva lá da LC da Sofrência, que eu tenho com o Doni, né? Um projeto que nós temos para livros emocionantes. E nessa obra aqui nós vamos conhecer uma história sobre a guerra, que é um tema que eu fujo sempre que posso, porque para mim é muito doloroso ler sobre isso. Nessa obra nós vamos conhecer a Viane e Isabelle, que são duas irmãs que estão enfrentando a guerra aí, cada uma à sua maneira. Então é um livro que promete ser emocionante, é um livro que promete ser doloroso, mas principalmente trazer muitas lágrimas. Me conta aqui se vocês já leram, o que vocês acharam, se conhecem a escrita da Hanna. Vou adorar conversar com vocês sobre esse livro. Em breve eu conto mais sobre a minha opinião sobre essa história para vocês. O terceiro livro da minha TBA é Quando Te Vejo, da Holly Miller, que é um livro que eu queria ler desde o lançamento. Eu acho a capa desse livro maravilhosa. Estou fazendo a leitura coletiva dele agora em janeiro, lá na LC da Sofrência. O grupo vai estar aqui embaixo, se você quiser participar, está muito convidado. Começamos a leitura ontem, eu li bem pouquinho ainda, então não tenho muito o que falar, né, dessa história. Mas aqui basicamente a gente vai conhecer o Joel, que é um homem que tem sonhos proféticos desde que ele era criança. O que acontece é que o Joel sempre sonha com pessoas que ele ama, e esses sonhos podem ser sonhos bons ou sonhos muito ruins, podem ser tragédias. E isso acaba desencadeando nele, desde muito pequeno, uma ansiedade assim que ele não consegue controlar e que ninguém compreende. Afinal, quando o sonho é ruim, ele tenta de alguma forma reverter a situação, mudar o fato, e ele acaba sendo tratado como alguém perturbado, porque é essa a imagem que ele passa, já que ninguém acredita nele. E aqui nós já temos ele adulto, né, lidando com essa situação ainda de uma forma muito difícil. A história tem dois pontos de vista, dele e da Kali, que é uma outra personagem que entra nessa história, e eu acho que eles vão ter aí algum envolvimento. Mas eu não li a sinopse, então não sei muito bem do que se trata. Então vou continuar essa leitura. Quem quiser ler comigo é só entrar no grupo, e em breve eu conto mais para vocês a minha opinião sobre esse livro. Mulherzinhas é um livro que eu pretendia ler ainda em 2021, mas isso acabou não acontecendo. Porém, agora em 2022, nós temos leitura coletiva rolando. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser participar, para quem tiver com esse livro encalhado aí na estante ou simplesmente desejo de conhecer essa história. A leitura coletiva começa agora no dia 21, na sexta-feira, então quem quiser participar, dá muito tempo. Vamos ler até no mês de fevereiro, então vai ser uma leitura tranquila. Eu ainda nem assisti o filme dessa história, mas eu sei aqui que temos a história de 4 irmãs. Não sei muito sobre isso, né? Nunca li muito sobre a sinopse de Mulherzinha, mas estou curiosa. Eu vejo muita gente falando que a parte 1 é maravilhosa, mas a parte 2 é cansativa, então tô tentando baixar minhas expectativas em relação a isso, mas ao mesmo tempo, tô doida pra conhecer essas irmãs, tô doida pra assistir a adaptação, então em breve isso vem aí. Então é isso, gente. Mulherzinha está na TBA do mês. Em breve eu conto mais pra vocês como foi a minha experiência com essa leitura. Vamos ver se eu entro no time de pessoas que adoram ou no time de pessoas que não gostam tanto assim. Em janeiro eu pretendo também finalizar a trilogia do Grishaverso, né? Ruína e Ascensão, tá na minha TBA. Eu já contei pra vocês que Sol e Tormenta não foi nada do que eu imaginava. Fiquei um pouco decepcionada com o desenrolar da história ali no segundo livro. E já baixei minhas expectativas em relação ao terceiro, né, gente? Porque eu vi muita gente falando que o terceiro também não é lá o que imaginava, né? O que esperava. Então, pretendo finalizar essa trilogia. Quero muito ler a duologia após ela. Por isso, já estou colocando aqui na minha TBA. E em breve essa trilogia vai estar finalizada na minha lista. Por último, na minha TBA, coloquei Disseram Ser Sorte, da Bárbara Dee. Eu não fiz uma TBA muito grande esse mês, porque achei que poderia não dar conta. Mas eu tô muito curiosa para ler esse livro. Achei a capa dele encantadora e eu acho que ele traz um tema muito importante. Nós vamos conhecer aqui nessa obra a Mila, que é uma garota aí que adora estar com os amigos dela, adora se reunir com eles. Só que parece que a equipe de basquete começa a querer fazer parte dessa reunião também. E um desses garotos diz que é aniversário dele e pede para ela dar um abraço nele. Só que esse abraço acaba sendo estranho e mais demorado do que a Mila imaginava que deveria ser. E isso começa a acontecer com mais frequência, né? Esses garotos começam ali a meio que assediar ela. E as amigas
Dizem pra ela que ela deveria achar que é sorte os garotos estarem dando atenção pra ela, quando lá no fundo ela sabe que não é bem sorte a palavra correta para esse tipo de assédio que ela está sofrendo. Bom, essa é a imagem que eu tenho sobre esse livro. Não sei se é exatamente isso que a autora vai trazer aqui, mas eu tô muito curiosa para saber. Eu acho que é um assunto muito importante para trazer em livros mais jovens. Essa parece ser uma leitura bem rapidinha de fazer, então estou bem curiosa para conhecer essa história e em breve eu conto mais sobre ela por aqui. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar quais foram as leituras que eu li no mês de dezembro e quais são os livros que eu pretendo ler ainda no mês de janeiro. Me conta aqui se nós temos algo em comum na nossa TBA ou se vocês já leram algum dos livros que eu mostrei aqui. Vamos conversar sobre essas histórias, gente, porque eu adoro saber qual a opinião de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha, que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho, e compartilha esse vídeo com algum amigo que possa gostar desse tipo de conteúdo. Não deixe também de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro das próximas novidades que virão por aí. Eu vou ficando por aqui, um beijinho para vocês e para todos os membros lá do Clube Mais Que Livros, e a gente se vê no próximo vídeo.